Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos prestigia com a sua companhia na hora do almoço. O assunto é endividamento. Desde o dia 1º de julho, ontem, portanto, está valendo uma determinação do Conselho Monetário Nacional que permite aos devedores do cartão de crédito buscarem a portabilidade dessa dívida para bancos que ofereçam condições mais atrativas, juros mais baixos. A sistemática é semelhante à da portabilidade do salário. Tem a alternativa de pegar todo esse saldo devedor e fazer um leilão dessa dívida, facilitando então a condição para quitação. Do meu lado está uma especialista em finanças, a Natasha Proknov, que vai nos auxiliar aí dando informações sobre como essa sistemática funciona e de que maneira o consumidor, devedor do cartão de crédito, pode se beneficiar. Boa tarde, Natasha. Boa tarde, então. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né? O que acontece? Então, o Conselho Monetário Nacional colocou em prática, então, uma ação que já vinha sido aprovada desde o ano passado, 2023, final de 23, né? O que acontece? Os juros hoje do cartão de crédito são juros rotativos. Então, se tu não paga o valor total da fatura, né? Por exemplo, uma fatura de R$1.000, você paga só a quantidade mínima, R$200. Esses R$800 restantes, eles vão para o próximo mês, né? Então, aí entram os juros rotativos, que até então, né, os juros eram os mais altos do mercado, estando entre 14% e 15%, né? Então, isso fica em torno de 400% ao ano. Então, qual é o objetivo? É criar uma concorrência entre as instituições financeiras para que esses juros baixem um pouquinho, né? E o consumidor se beneficie com essa medida, né? Existe uma outra ferramenta que já vem sendo divulgada e que está em vigência já no Brasil, que é a padronização dos juros, que antigamente a gente tinha uma oscilação e agora existe um limite máximo, né? Então são várias estratégias e ferramentas para facilitar o pagamento da dívida e a vida de quem está devendo e evitar o calote, né? Sim, então desde o dia 3 de janeiro já está em vigor a medida do teto de 100% de juros. Tá? Então, do ano passado, quem tem dívidas anteriores a 24, poderia fazer uma dívida de R$1.000 e esses juros poderiam chegar, levar a tua dívida até 10, 11 mil reais, né? Então, a partir de 3 de janeiro, então as dívidas adquiridas a partir dessa data deste ano, não. O que acontece? A taxa de juros foi estipulada em 100%, né? Um limite de 100%. Então, hoje, uma dívida de R$1.000, ela pode chegar até R$2.000. E junto com esse limite de 100%, entrou então agora em vigor, né, a transferência do saldo devedor. Né? Então, este saldo devedor também, no limite do juros rotativo, né, ficaria em 100% também a taxa máxima de juros. O que dá uma equalizada e uma segurada nessa bola de neve que as famílias normalmente se colocam, porque a gente já tem dados confirmando que o cartão de crédito é a maior fonte de endividamento, né, Natasha? Então, hoje a gente vê que o percentual de famílias endividadas é de 78,5%. E desta taxa, 90% é devido ao cartão de crédito, né? Então, isso é uma taxa muito alta hoje. E a gente pode ver também que a dívida média do brasileiro é de 500 a R$1.000. Está em 722, segundo o Serasa. Então, é um valor baixo, né? Então, o que essa medida traz para a gente, nessa nova medida do saldo devedor? De transferir esse saldo devedor para as instituições. É tu conseguir negociar com as instituições uma condição melhor, né? Ou prazo de pagamento ou um juros mais baixo também. Então, Natasha, como a gente pode explicar para o telespectador de que maneira essa negociação vai acontecer? Eu saio do meu banco com aquele valor devedor ali, tenho R$10.000 em dívida do cartão de crédito e vou até uma outra instituição e apresento esse valor e pergunto como eu posso negociar, e aí a gente vai consultando instituições para ver onde está a melhor oferta, como deve proceder esse devedor. Então, o que eu passo, né? Primeiro passo, vou até o meu banco, né? Essa negociação pode ser online ou presencial. Peço uma proposta, o que eu tenho hoje de dívida, e o banco vai te fornecer com as informações necessárias. Pega essa proposta já consolidada e vai às outras instituições, né, para ver quem te oferece a melhor negociação. Lembrando que o prazo, né, de pagamento e os juros, então eles têm que estar todos eles na mesma proposta. Por exemplo, um banco não pode me oferecer em 48 vezes e o outro em 60. Assim a gente não consegue fazer um comparativo. Certo. Então todas as informações têm que estar dentro do mesmo prazo. Mesmo padrão de proposta. Natasha, essas informações da dívida
que eu vou buscar no banco precisam estar todas bem detalhadas, né, na proposta. Isso. O Conselho Monetário Nacional definiu, né, que os bancos, que as instituições financeiras, melhor falando, coloquem informações obrigatórias ali. Então, todas as propostas terão que ter informação de juros, parcelamentos, então todos os itens, né, os tópicos, para que a outra instituição consiga avaliar da mesma forma também. E outra obrigatoriedade que entrou também é que as instituições enviem com um prazo mínimo de antecedência de 2 dias um alerta para o cliente com o vencimento da fatura, né? E também, nesse alerta, vai ter também a taxa de juros que o cliente vai pagar caso não pague o valor total da fatura. Então, se ele pagar a quantidade mínima, né, que o banco exige, ele vai ter um juro sobre aquele restante. Então, o banco também terá que informar o valor daqueles juros. Acho que a gente pode aproveitar agora e falar sobre uma questão que realmente nos leva a chegar nesse ponto, né? Que é a questão dos juros e o uso correto do cartão de crédito. Tem uma piada aí que diz, né, que primeiro o cartão quebra o galho, depois ele pega o galho e bate na cabeça da gente. Se não tem a educação financeira, a gente não consegue sair dessa situação. Hoje eu consigo eventualmente negociar minha dívida, amanhã eu estou com o cartão disponível de novo, posso entrar nessa armadilha. Que dicas você pode nos dar? O que acontece? Hoje a gente vê que a maioria dos brasileiros está endividado por falta de organização financeira. Então, as pessoas, elas costumam comprar parcelas pequenas, como a gente pode ver, a média do endividamento é R$ 722, né? Então, são parcelas pequenas e a pessoa acha que aquele acúmulo de parcelas não vai fazer diferença no final do mês. Então, a parcela de R$ 50 aqui, uma de R$ 100 ali, no final vira uma bola de neve. E aí, uma fatura de R$ 2.000, né, com um salário mínimo, né, desse valor, o que a gente faz? Paga o que é necessário, né, como a água, a luz e a alimentação básica. E o cartão de crédito sempre fica para trás. É a última coisa que tu vai pagar, é o teu cartão de crédito, as tuas contas aleatórias, né? Então, a gente precisa sempre ter uma noção, ter uma anotação de gastos para ver quanto que a gente tem por mês, quanto que a gente vai ganhar e assim sucessivamente, né? Para não criar essa rotina de bola de neve. Tem que ter um mapa da dívida, tem que ter um mapa do que eu ganho, onde eu gasto e tentar buscar essa organização no papel, então. Isso aí, a minha dica, assim, no papel ou em computador, quem tiver, né, oportunidade, então, anotar o teu gasto. A gente às vezes acha bobagem, eu não quero anotar, capaz que eu vou, né, pegar uma bala ali, eu vou anotar um lanche, vou anotar. Mas no final isso dá diferença. Dá diferença para quem tem um salário mínimo, para quem tem dívidas, isso faz a diferença. Cada anotação faz diferença. Os bancos têm metas a cumprir, né? Indicadores que precisam ser alcançados. Uma das dicas é a gente controlar esse período de fechamento de trimestre, semestre. Então agora a gente está entrando no melhor período para buscar essas negociações. Sim, agora é um dos melhores períodos, né, para se procurar as instituições financeiras. Então, quem tiver dívidas, né, a partir de 13 de janeiro, que já entre nessa nova regra, procura lá a sua instituição, pede uma proposta, vai até outro banco, negocia essa dívida. E é muito importante salientar que o banco, depois que tu conseguir uma outra proposta numa outra instituição, melhor dizendo, né, a sua instituição original tem até 5 dias úteis para te passar uma contraproposta. Ou seja, olha, eu fui no banco A, hoje que eu tenho uma dívida. Fui no B, me passaram uma condição melhor. Voltei no A, que foi a minha dívida original, e eu posso negociar com eles. Eles têm até 5 dias para me passar uma proposta para ver se conseguem chegar, né, na outra condição, né, que o outro banco também já ofereceu. Ou talvez melhor. A ideia é sempre buscar o melhor, né? Isso mesmo. Natasha, essa possibilidade de negociação agora na virada do semestre vale não só para a questão do cartão de crédito, que a gente tem essa nova possibilidade aí da portabilidade, que é o nosso assunto chave nessa entrevista, mas para as outras dívidas também, né? Sim, como agora existe essa questão do fechamento de metas, então tem essa abertura, essa janela de abertura para negociações, né, em várias outras instituições também, como financiamentos, empréstimos, né, caso queira quitar um pouco mais uma outra dívida, né, também tem essa janela de abertura. Tá certo, então, Natasha, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço pelo convite. Tá certo, é isso aí, Nunes. Natasha dando dicas valiosas para a gente negociar quando tiver alguma dívida atrasada, seja no cartão de crédito, seja em outros empréstimos ou até dívidas que estão pendentes aí nas instituições bancárias e financeiras,
Primeiro, pelo cumprimento das metas e o fechamento do semestre. E segundo, que é o nosso assunto dessa entrevista e mais importante, utilizar essa ferramenta aí da portabilidade da dívida, buscar uma negociação legal e dormir mais tranquilo com uma dívida a menos.